Voltamos com o programa Entre Elas e aqui ao nosso lado, entre elas, está ele, Sidney Marinho. Sidney, muito feliz em estar te recebendo aqui no programa, como o entrevistado de hoje, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está muito feliz porque a gente queria um pai que tivesse uma representatividade pelo programa de hoje. E nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem a você. Eu queria que você passasse pra gente começar nosso bate-papo, porque hoje a gente vai falar sobre o seu lado profissional, o seu lado pai, sobre as suas ações na igreja, que você é muito ativo, a gente sabe disso. Eu queria que falasse um pouquinho como está hoje sendo entrevistado e não entrevistando. Boa tarde. Bom tarde. Demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ingrid, Vivian, parabéns pelo programa que vocês têm feito com muito sucesso aqui, né, com temas importantes, temas atuais e sempre prestando serviço para a comunidade, que é o nosso grande objetivo na televisão. E é muito bom ver que vocês estão nessa caminhada de sucesso e com a consciência da importância de prestar serviço. É muito legal. Para quem está acostumado a entrevistar, a posição de entrevistado, ela é estranha, no mínimo, né? Mas muito confortável, porque né? eu confesso que me sinto até à vontade, não tenho esse problema, não. Mas eu faço por semana uma média de 12, 13, tem semanas que eu faço 15, 20 entrevistas, né? E eu sei como é isso, eu sei como é complicado para também quem está na posição de entrevistador pesquisar, conhecer, estar atento ao que o entrevistado te diz para te dar os ganchos, né? Eu gosto muito de entrevistar. Não fico tão à vontade sendo entrevistado, mas estou tranquilo aqui. Entre elas, confesso, à vontade. Eu fiquei sabendo que você é um pouco tímido, isso é verdade? Sou. As pessoas não acreditam nisso, né? Quando eu falo, eu sou tímido. Para com isso. Tímido você, mas eu tenho meio que um dispositivo de segurança, né? Toda vez que vou apresentar um evento, toda vez que venho abrir um programa, fazer uma transmissão, realizar uma cobertura, eu tenho aqueles momentozinhos de mão gelada, de friozinho na barriga, mas isso é bom, eu gosto disso, né? E a questão da timidez, eu acho que é uma proteção, né? Eu sempre tive isso desde o meu tempo de menino, desde o tempo de escola, mas, em verdade, eu gosto muito do contato com as pessoas, senão não seria jornalista, né? Adoro conversar, adoro falar com as pessoas, mas eu tenho aqueles, 3 minutos de reconhecimento do ambiente para ficar mais solto um pouquinho. Porque uma coisa é você conversar aqui, sentar, bater um papo, tomar um café, você conversa numa boa. Outra coisa é você falar direto para a câmera, né? Eu tento fazer disso quase a mesma coisa, né? Às vezes eu recebo aqui no estúdio alguns entrevistados que vêm nervosos, vêm tensos, e eu digo, gente, calma, é um bate-papo. E a gente começou assim, né, Ingrid? A gente começou, eu ficava suando frio. A diferença é que você tem um monte de gente te assistindo, mas é um bate-papo, né? Uma conversa. Eu não gosto muito de criar armaduras, nem proteções, não, né? Eu procuro ser no ar, no programa, nas transmissões, o que eu sou no dia a dia, né? Dificilmente o meu telespectador, o ouvinte, vai encontrar um personagem ali. Vai encontrar o Sidney do jeito que ele é, com as opiniões que ele tem e tentando estar o mais à vontade possível, porque eu imagino assim, a gente nesse momento está entrando nessa tarde, para quem está vendo ao vivo, na casa de um monte de gente, né? E aí vocês têm as reprises ao longo da semana inteira, em diversos horários, e eu me imagino sempre fazendo parte de um bate-papo na casa da pessoa, né? Tá ali, ainda que a pessoa esteja sozinha, ela está no sofá batendo papo com a gente, conversando com a gente, trocando ideias, pensando no que a gente está falando daqui, refletindo nas opiniões que ela tem lá. Então, eu sempre procuro fazer tudo que faço em comunicação assim, né? Me imaginando sentado do lado do meu telespectador no sofá, trocando uma ideia, batendo um papo, e aí não dá para ter máscara, né? Não dá para ter um personagem, tem que ser você. E isso te ajudou a escolher a sua profissão, essa facilidade até de conversar, mesmo sendo tímido, mas essa facilidade de conversar ajudou para você encontrar a sua vida profissional? Não, quero ser um jornalista. Eu não tenho assim na minha caminhada uma lembrança de que eu tenha pensado em ser alguma outra coisa, né? Eu lembro, e às vezes comento isso, eu fazia um curso de inglês no Rio, e aí naquela aula de inglês, foi a primeira vez que me perguntaram isso, eu devia ter de 8 para 9 anos de idade, por aí.
né? E naquele bate-papo das crianças na sala, com a tia, com a teacher, né? Ela provocou a pergunta: quem que cada um quer ser quando crescer? E eu cantei a vinhetinha do José Carlos Araújo. Que legal. Eu quero ser locutor esportivo. Com, sei lá, não lembro exatamente a idade, mas muito novo, menos de 10 anos de idade, com certeza. E eu nunca me vi pensando em fazer uma outra coisa, né? Os meus amigos da escola, vai ser cientista, vai ser médico, mas eu acho que isso é DNA mesmo, sem que eu tenha tido ninguém na família dessa área. O meu irmão hoje trabalha nessa área também, meus filhos estão seguindo, o Marcelo já na faculdade, o Sidney querendo seguir, a Larissa falando em seguir essa área, mas nem meu pai, nem meus tios, nem minha mãe, nem meus avós, ninguém fazia nada em jornalismo. Mas eu sempre pensei nisso. E aí eu estava um dia no Maracanã em 1985, eu tinha de 13 para 14 anos de idade, né? Não tinha completado 14 ainda. E aí fui assistir um jogo, Flamengo e Vasco no Maracanã, e olhei das cadeiras antigas para as cabines de rádio e disse para o meu pai: pai, um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou estar ali, naquela cabine. E ele dava maior força, né? Meu pai foi talvez o maior incentivador que eu tive na minha vida. E engraçado que um ano depois eu estava ali, já menino, eu comecei muito cedo. Eu fui precoce demais na comunicação. Eu comecei em 1986, Mas como que ainda tinha 14 anos. Essa possibilidade eu fazia um curso de locução. Fui para um curso de locução com o professor Ezio e com a professora Edna fonoaudióloga, Ezio locutor, no centro do Rio, no Mercado das Flores. Então, menino pegava lá ou o metrô, o ônibus, ia 2 vezes por semana, fazia aqueles exercícios de respiração, fazia aquela coisa do trabalho com a fonoaudióloga e a interpretação do texto e tudo mais. E pensava ali naquele momento, foi o único momentozinho assim que eu não pensei em ser locutor esportivo. Pensava em ser locutor de FM. Menino, né? Começando a paquerar. Ser locutor de FM que é legal, tá na moda. Mudando a voz. Todo mundo ouvia, a voz impostada. Mas o destino, Deus é fantástico, né? O destino me levou para o rádio esportivo, porque surgiu lá no curso uma chamada para um estágio na Rádio Bandeirantes, do Rio de Janeiro, Rádio Bandeirantes, com o Carlos Ramiro, que é um grande revelador de talentos, está vivo até hoje, graças a Deus, está fazendo rádio lá na Ilha do Governador, no Rio, numa rádio comunitária da ilha, e ele revelou muita gente para o rádio, e esse estágio era para participar do programa esportivo que ele fazia todo domingo, 7 horas da manhã, de 7 da manhã a 1 da tarde, na Rádio Bandeirantes. Imagina, para um menino de menos de 15 anos. Mas aí eu fui, me apresentei lá, ele me explicou como é que era, eu comecei no estúdio, daqui a pouco estava nas quadras do Rio lá narrando futsal já, narrando os jogos da garotada, e aí foi meu começo, né? Eu fui levado, apesar de ter pensado um instantinho em não se fazer rádio esportivo, eu fui levado para o rádio esportivo. E fiquei na Bandeirantes quase 1 ano, aí fui chamado para Tamoio, ainda menino, para ganhar o meu primeiro salário como né, homem de rádio, ainda meninote. Isso foi em final de 86. Eu tinha 15 anos e um pouquinho, ia fazer 16 em maio do ano seguinte. E aí foi. Aí eu não consegui me entender na minha vida, assim, naquela coisa da definição do que eu vou ser quando crescer. Nunca tive essa dúvida, nunca foi interrogação. Mas você falou que quando você foi assistir o jogo, Flamengo e Vasco, né? Você olhou para o seu pai e falou que um dia você estaria lá. Uhum. Isso te deu um incentivo para continuar e seguir o seu sonho? Deu. Eu sempre tive muita tranquilidade de que um dia eu ia alcançar esse negócio. Eu não esperava que fosse tão cedo, não esperava que fosse tão rápido, porque menos de 2 anos depois daquele papo nesse jogo, eu estava lá do outro lado, estava de fato na cabine, né? E começando a trabalhar. É a primeira vez que eu entrei no campo do Maracanã. Foi um negócio mágico, assim, aquele Maracanã antigo. Você descia por um túnel, aí tinha um corredorzão, e aí subia as escadas, e quando se deparava com aquele gigante de concreto, né, ainda vazio, porque a gente chegava muito cedo, mas é assim uma das lembranças que eu guardo de caramba, eu tô aqui, né? Cheguei aqui, meu Deus. Não, e o legal é que, desculpa te cortar, Ingrid, só para eu terminar aqui o meu raciocínio, que a gente está fazendo um programa em homenagem ao Dia dos Pais. E você, logo no primeiro momento, você falou que você estava no jogo e que seu pai te apoiou, te deu a mão, entendeu? Ele sempre foi minha grande referência, Vivian, sempre foi, né? A gente teve muita dificuldade na minha infância, né? Meu pai foi o grande... cara que resolveu, né, com a graça de Deus, essas questões das nossas dificuldades. Eu, quando era criança, a gente morava numa escola, lá em Vaz Lobo. Minha avó era zeladora dessa escola, minha mãe trabalhava na CTB, a antiga Companhia Telefônica Brasileira, e meu pai meio assim, né, vendia livro e não tinha uma atividade muito definida.
E a gente passou dificuldade pra caramba. Eu lembro, como se fosse hoje, um momento que eu abri a geladeira de casa, e falo isso mesmo homenageando meu pai, a importância que ele tem na minha vida, na vida do meu irmão, né? Porque eu lembro que... Você lembra claramente, meu pai sempre me dizia isso, que eu virei a mãozinha para trás, olhei para ele e falei, pô, pai, não tem nada para comer. Isso ele devia ter uns 3, 4 anos de idade. E eu lembro disso, tenho essa imagem, porque ele me dizia sempre isso como referência e como exemplo de que, né, cara, a gente tem que buscar. E ele foi trabalhar na Petrobras, né? Meu pai, quando eu tinha 7 anos, né, ele foi trabalhar na Petrobras, na Fronap, viajando o mundo inteiro num petroleiro. Ele era suboficial da Marinha Mercante. E aí eu perdi essa referência de ter meu pai do meu lado o tempo todo, porque antigamente o que fazia a Petrobras? Levava minério de ferro para Japão, para a União Soviética antiga, e voltava pelo Golfo Pérsico, no Irã, no Iraque, na Arábia, para trazer petróleo. O Brasil não tinha produção de petróleo. Eles passavam longos dias fora Eram de casa. 4 meses, 5 meses às vezes, e não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Eu lembro que se marcava o dia, olha só, dia tal, às 3 horas da tarde, no horário de vocês, que eles estavam navegando, né? A gente vai fazer uma ligação via satélite para falar 2 minutos, 3 minutos, para saber que está tudo bem. Então você imagina a loucura que era a vida do meu pai. Pra gente aqui, obviamente era sofrido. Toda vez que meu pai ia para uma viagem dessa de 120 dias, eu, menino, chorava horrores. Meu irmão não tinha nascido ainda, né? Eu chorava, me acabava de chorar, porque era aquela sensação do vazio mesmo, de alguém que era uma referência e que estava para ficar longe de você um tempão. Mas foi com essa atividade que meu pai conseguiu construir esse caminho, que para mim foi muito mais difícil do que para o meu irmão, mas manter a gente numa escola legal e fazer com que a gente fizesse cursos, que caminhasse, que buscasse, e, enfim, que a gente buscasse esse encaminhamento na vida. Então eu tenho essa referência dele muito forte, porque sei que ele abriu mão, né, de parte da vida dele em cima de uma chapa de aço lá navegando aí pelos mares, com um monte de perigos, de histórias, Guerra Fria na época, Guerra do Golfo, e eles passando com aquele gigantesco petroleiro, né? Mas para dar essa condição. Então eu valorizo demais essa figura do pai e sinto muita falta. Perdi meu pai tem 3 anos e pouco, né? E sinto muita falta. Vira e mexe sonho com ele, vira e mexe escuto meu pai falar alguma coisa, porque ele na minha vida, como minha mãe também é, né? Minha mãe que foi guerreira ali do meu lado, segurando onda, me educando mesmo nessa ausência do meu pai, porque a gente ficava 3 meses sem se falava 2 vezes, ali voltava, era uma festa, né? Ia pro Japão, trazia um monte de coisa, um monte de presente, mas ficava 5 dias. 6 dias, era o tempo do navio descarregar aquele petróleo em Angra dos Reis ou em São Sebastião, no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, perdão, e voltar. E aí fazia 2 viagens dessa e tinha um período de férias, 30 dias. Que era uma festa. Era o tempo que vocês ficaram. Era o tempo que você tinha para recuperar aquilo. Mas eu sei que foi um período de sacrifício, mas foi o período que ele né, se dedicou para preparar o nosso caminho. Agora, Cisne, você falou que começou a trabalhar muito jovem, né? Com 14, 15 anos, já na área da comunicação. A faculdade, então, veio num processo depois. Veio bem depois. E como é que foi o seu pai ter te acompanhado durante... Né? Imagina, você tem um filho de 15 anos que já trabalha numa área, que tinha um sonho, conquistou muito cedo, e que futuramente se formou numa das melhores universidades do país. A UERJ era muito boa, Era né? muito boa, Era né? muito boa. Hoje ainda é, mas está com todo esse problema. A universidade, para mim, foi estranha, diferente, né? Porque você já tem a prática. Eu lembro de uma aula do professor Everardo Rocha, de antropologia, logo no comecinho, ele usou isso como referência. Olha, aqui... Eu sou o professor, o Sidney está numa posição de aluno, mas se eu for lá visitar o Sidney na cabine do Maracanã, no jogo que ele está transmitindo, ele está numa posição superior, aquela coisa, né, da gente se encontrar na sociedade, aquelas coisas que a gente aprende na faculdade. Mas eu também vivi isso, porque eu tinha muita prática. Eu na faculdade, eu às vezes tinha dificuldade de assistir aula, e contei muito com a ajuda de professores, porque tinha transmissões. Em 90 eu fui para a Copa do Mundo da Itália, fiquei um tempão lá, e perdendo aula, antecipando prova. Mas meu pai vibrava com isso. Meu pai sempre me disse uma frase que marcava muito: meu filho, aprimore o dom que Deus te deu. Muito legal. Talento, competência, a gente tem o dom de Deus, isso é um dom de fato, mas trabalhe para aprimorar isso, para aperfeiçoar isso, corra atrás disso. Isso eu sempre guardei comigo, né? Essa coisa de estudar o tempo todo, de tentar se aprimorar o tempo todo. A gente está falando, já que a gente está nesse papo de faculdade, uma das nossas perguntas é que o jornalismo de um tempo, de uns anos para cá, né, na verdade, acredito que 9 anos para cá, o diploma em si de um jornalista caiu.
Qual é a sua posição em relação a isso? Você acha que não é necessário, que o jornalismo é na prática, pela sua experiência de vida? Se eu disser o contrário, eu estou contradizendo minha história. Né? Eu comecei muito cedo, já fiz N jogos internacionais, fiz uma Copa do Mundo antes de ser jornalista. Né? Sempre fui jornalista antes de ser jornalista. Claro que tem alguns veículos que exigem o diploma, né, para que o profissional trabalhe lá. Eu conversei isso muito com o meu filho, quando ele falou, eu vou fazer faculdade de jornalismo, pai. Eu falei, legal, eu acho que você tem realmente que se capacitar, tem realmente que se graduar. Agora, entenda que isso não é o cartão de chegada para você ocupar um espaço no mercado, né? Porque você vê jogador de futebol comentando e com status de jornalista, você vê cientista político comentando e com status de jornalista e gente que tem outras áreas. Acho isso extremamente tranquilo, não tem essa coisa de protecionismo, não. Acho que é um espaço que requer isso mesmo. Talvez dentro dessa ótica eu tivesse feito uma outra faculdade, né? Administração, outra coisa qualquer, já que já estava encaminhado ali no jornalismo. Mas não me arrependo nem um pouquinho, não. E não tenho aquela coisa do protecionismo, de que não, o jornalista tem que ser formado. Eu acho que não, a gente contribui com a informação e me preocupa muito dentro do cenário, porque hoje todo mundo gera informação. Né? Todo mundo hoje está na rede social, está no Facebook, está fotografando, está dando notícia, está isso, está aquilo. Essa avalanche de informações sem alguns cuidados éticos, sem alguns cuidados estéticos, sem forma, sem checar. Eu tenho aqui mesmo na TV uma experiência engraçada. Na eleição de 2014, o professor Paulo Cotias era nosso comentarista, né? Aí a gente chegou cedo aqui no estúdio, 6 e pouco da manhã, para abrir a cobertura, veio a notícia que uma figura ilustre de Cabo Frio tinha falecido. Um amigo nosso, não vou citar o nome, mas fulano faleceu. Aí eu falei para a Renata, que me trouxe a informação, não, faz o seguinte, liga, checa, vê se é isso mesmo, confere, confirma. Aí o Paulo olhou para mim assustado e falou assim, caramba, teoricamente, nessa velocidade da informação, a primeira coisa que seria era colocar isso no ar, fulano faleceu. E você teve a preocupação de não, checa, liga, claro, confirma. Então, eu acho que isso falta um pouquinho nesse turbilhão, nessa enxurrada de informações, entre aspas, que a gente recebe todo dia. E falando de informações, o nosso programa hoje vai ser diferente. Ah, é? Não é só uma entrevista, não. É especial, Dia dos Pais. Então agora a gente vai rodar o primeiro vídeo em homenagem ao Sidney Marinho. É assim? Roda aí, Dudu. Sidney, estou aqui para parabenizá-lo pelo Dia dos Pais. Você que é um pai presente, é um pai atuante, um pai que está sempre olhando os seus filhos e também, como pai, você representa na igreja que você congrega a sua atuação junto aos jovens da Igreja Católica. Parabéns mais uma vez por tudo isso que você faz e que os frutos virão com certeza. Frutos esses, oriundos da sua orientação, do seu pensamento, do seu amor pelos jovens. Um abração desse amigo teu, Vitor Rocha. Bacana, né? Eu sou fã desse cara, sabia? E o mais engraçado é que a gente estava falando sobre isso. Ele agora, é comentarista do Agito Esportivo e ele não é jornalista, mas ele estuda muito com excelência, e se aplica. Eu tenho muito carinho por Tuzinho, né? Porque Cabo Frio viveu um momento assim muito, muito duro dessa coisa de política, né? E por um momento eu, de forma equivocada, embarquei nessa história, não devia ter embarcado, né? Mas foi, tá bom, isso tira lições. E aí quando conheci Tuzinho, né? A gente se conhecia só de vista, mas quando ele veio fazer parte da equipe, a gente teve uma conversa assim muito franca, olho no olho, muito sincera sobre tudo aquilo. E no final ele virou, caramba, gostei de te ouvir, porque entendi muita coisa, que às vezes muita gente falava e eu não entendi, eu estou entendendo agora. E é um dos caras com quem eu mais gosto de conversar, porque ele sempre tem uma palavra amiga, né? É durão, é exigente, né? Você sabe disso bem. Sei, muito bem. Mas ele é um cara com quem a gente vai conversando e vai aprendendo sempre, né? Eu gosto muito de trocar ideia com ele, tenho por ele. Obrigado pelas palavras, viu, Tuzinho? Um carinho, uma admiração muito grande, pode ter certeza disso. Só que além do Tuzinho, mais gente resolveu mandar uma mensagem para você. Então a gente vai chamar agora o próximo depoimento para o Sidney. Olá, Sidney. Essa data é uma data muito importante. Eu, como não tenho mais pai, perdi meu grande amigo, já fazem lá 7 anos. Mas nós precisamos homenagear alguém. E a pessoa escolhida foi você. Nada mais do que justo, porque você é um grande pai.
Marcelinho, Cidinho e a Larissa têm muita sorte em ter um paizão igual a você. Receba meu abraço, meu carinho e fazemos em você a nossa homenagem ao Dia dos Pais. Um grande abraço. Obrigado, irmão. Paulinho também é outra figura admirável que também, né, a gente aprendeu a reconstruir uma história que foi construída, foi meio que baqueada nessa maldita história de política, a gente conseguiu reconstruir isso de uma forma, e hoje é um dos grandes amigos que eu tenho, né, ele, Álvaro, mais do que amigos, porque abriram uma porta no momento em que ninguém abria. Então isso a gente tem que valorizar. Quando você às vezes se sente meio sozinho no meio do nada. Perdido. Né? O que eu faço? Para onde eu vou? E alguém te pega pela mão, te abre uma porta, te abre um caminho. Meu filho, vai por aqui. Né? Vem para cá, vem comigo, que as coisas vão caminhar. Então eu tenho essa gratidão, já disse isso tanto a um quanto ao outro, tanto a Paulinho quanto a Álvaro Gama. Tenho por eles gratidão eterna, porque num dos momentos mais delicados da nossa vida, da minha vida profissional, da minha vida pessoal, da minha vida de família, foram eles, né? Álvaro e Paulinho, que abriram essa porta e me deram uma oportunidade quando pouca gente estava disposto a dar. Né? Às vezes a gente vê alguém com sucesso, alguém com algum destaque e não entende o caminho de pedras que muitas vezes aquela pessoa precisou pisar, machucando o pé, sofrendo, sentindo dor para chegar ali. Né? E a gente tem pessoas que são anjos que carregam a gente no colo. Paulinho é um desses casos, Álvaro é outro. Pode ter E certeza. eu tenho certeza que eles não se arrependeram, não. Com certeza. Agora, já que a gente está falando dessa sua vinda aqui para a TV, que você agradeceu ao Paulinho, queria que você contasse pra gente, porque hoje você é o superintendente da Rede Litoral News. Como é fazer essa gestão e, ao mesmo tempo, ser âncora de do principal programa da TV? É muito tranquilo, é muito gostoso. Né? É um misto, assim, de você ter a preocupação jornalística, de preparar uma agenda, de cuidar dos programas da casa, e de dar um toquinho aqui, um toquinho ali, orientar, incentivar, e ao mesmo tempo ter uma outra preocupação, porque a gente sabe que a única fonte de receita de uma emissora de televisão é o investimento publicitário. Né? É a confiança que o empresário, a confiança que a agência de publicidade, a confiança que o mercado deposita no retorno, na visibilidade que aquele veículo pode dar. Né? A gente sabe que é assim, não tem outra receita que faça um veículo de comunicação andar. E aí você tem toda essa preocupação de uma atuação no mercado, de fazer uma leitura clara do que está acontecendo na cidade, de buscar as parcerias, de estabelecer um networking adequado. Mas é um trabalho muito gostoso. Às vezes cansativo, porque te exige, né? Não tem sábado, domingo, madrugada, não tem horário, mas isso eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa energia. Acho um barato. Eu me sinto extremamente feliz e realizado de exercer essa função hoje. Que bom. E fora que você faz muitas amizades, né? Quando você trabalha nesse meio, você vai lidando com pessoas no dia a dia, porque você precisa desse contato, desse retorno, né? Fontes de informação, né? Para saber o que está acontecendo por ali ou por aqui, e fontes que possam ser confiáveis e que confiem também em você, que você vai ter responsabilidade de lidar com aquela informação que você recebeu, contatos comerciais, pessoas que acreditam no teu trabalho, que incentivam o teu trabalho. Então é muito gostoso, é muito, E aí muito você bom. olha lá para trás, né, vendo tudo que você veio caminhando, conquistando, e valeu a pena? Sempre vale. Sempre vale, sempre vale. A gente tem que aprender com cada momento, seja ele um momento bom, seja ele um momento teoricamente ruim, que você pode achar ruim naquela hora, mas a vida vai te mostrando que tudo é experiência e você vai aprendendo a olhar as coisas com mais calma, com mais confiança, com mais fé. Né? E tudo vale, sempre E tudo vale. tem um porquê também, né? Sim. E eu escuto sempre Paulinho falar uma coisa: ninguém vive de experiência de ninguém. Então a sua experiência serviu para você dar um pulo lá para frente. É o que você está vivendo hoje, Você vai né? moldando, né? Você vai moldando a tua caminhada, se permitindo moldar também, né? E talvez esse seja assim o ponto mais importante, né, de transformação de vida, é você se permitir moldar, você ter a consciência e a humildade de que tem uma força superior acima de você, que vem de Deus, e que você precisa crer naquilo e acreditar que o encaminhamento da tua vida está nas mãos dele também. Então você tem que se permitir moldar. A gente às vezes é muito autossuficiente. Às vezes o ser humano acha que pode tudo, que é capaz de tudo, e que nada pode detê-lo. Né? Não é bem assim. Não é bem assim. Agora, Mas se você falou de fé, eu fiquei com uma curiosidade. Você sempre foi um homem de fé?
Sempre. Talvez não tão praticante na minha fé, mas minha família é católica, né? Minha mãe era devota de Nossa Senhora, meu pai devoto de São Judas Tadeu. Não é à toa que os filhos chamam Marcelo Tadeu, Sidney Tadeu e Larissa Aparecida. Que né? legal. Vem daí. Eu devotíssimo de Nossa Senhora desde muito novinho. Nas minhas transmissões eu sempre tinha ali um crucifixo, uma imagenzinha de Nossa Senhora, fazia minha oração antes de começar, muito menino a transmissão. Mas era, até pela força do meu trabalho, sempre trabalhando no final de semana, futebol, né, viajando, transmitindo jogos, era muito pouco praticante. Essa questão de ser um católico mais praticante, de ser um católico que entende a missão do católico na igreja, a missão do cristão na sociedade, isso quem me trouxe de uma forma assim mais forte foi Renata. Né? Renata foi o grande estímulo, a grande chamada mesmo, vem cá e olha, o caminho é assim. Né? Então, essa é uma missão que ela teve na minha vida, graças a Deus. Mas eu sempre fui muito, muito fervoroso, sempre acreditei muito em todos os momentos, passei por algumas dificuldades assim grandes, mas sempre com fé de que, né, Deus tinha alguma coisa para que eu tirasse daquilo, sempre. Entendi. Isso aí. As homenagens não acabaram ainda, não. Vamos para mais um videozinho em homenagem ao Sidney Marinho. Olá, amigo do Entre Elas. Eu vim aqui falar sobre o Dia dos Pais, parabenizar todos os pais do Brasil, de Cabo Frio, da nossa região, e em especial o meu querido amigo e irmão Sidney Marinho. Maravilhoso pai, maravilhoso amigo, super pai, uma pessoa maravilhosa. Meu querido, um beijão no teu coração. Nós amamos você. Então, falar do Sidney Marinho é falar da pessoa família que ele é, um exemplo de pai, um exemplo também de cidadão cabo-friense, sempre incentivando aí o esporte, as boas práticas na nossa cidade. Então, é esses exemplos que a gente quer no nosso dia a dia seguir. Então, parabéns a todos os pais, pegando a figura do Sidney Marinho como figura essencial para um futuro melhor, tanto da nossa cidade como do nosso país, que tanto precisa. E então, Sidney, um forte abraço, pegando você como exemplo de pai que você é, uma pessoa, um pai exemplar e um grande amigo. Queremos parabenizar todos os pais de Cabo Frio, a todos nós que temos a figura do pai como exemplo e temos certeza que você é um grande exemplo para os seus filhos. Um abraço bem forte e um beijo no seu coração. Os amigos do Agito, doutor Silvinho, Daniel, querido José Silvinho, parceiro grande, Daniel, homem do esporte aí também, Claudinho é um outro cara especial, né, que teve assim, ele sabe disso, sabe da gratidão que eu tenho por ele, que no momento assim de um projeto importante, que estava correndo um sério risco, foi ele que levantou isso, né, ele sabe do que eu estou falando, né, é um irmão querido, é um empresário de grande visão. Eu acho que se todo empresário tivesse o desprendimento, o despojamento, a capacidade que o Cláudio tem de agregar, né, o mercado seria outro. O Cláudio empresário, tem uma vivência... e agora apresentador, né? Porque ele está à frente do Agito Esportivo. Muito bem. Agora, já que a gente está falando sobre Agito Esportivo, eu queria te fazer uma pergunta, porque muita gente não sabe, mas você fez a cobertura de 5 Copas do Mundo. 5 Copas. Eu queria saber de você como foi viver essa experiência, rodar tantos países, participando dessas Copas. E mais, eu queria que você me dissesse, porque eu sei que você é flamenguista. Sou. E cabo-friense. Como é fazer a cobertura do seu próprio time? Como as emoções não afloram nesse momento? Como equilibrar isso? Não, é tranquilo. As pessoas às vezes não acreditam nessa história. O locutor esportivo, claro, tem time de futebol, torce para alguém, não tem dúvida disso. Mas na hora de uma transmissão isso é bem tranquilo. Isso não tem... Eu sempre consegui separar. A emoção não fala mais alto, né? E é legal porque às vezes o tricolor acha que você é tricolor, o botafoguense acha que você é legal. botafoguense, vai cair na mesma coisa, o flamenguista acha que você é flamenguista mesmo, né? E tem outro que já reclama. Gritou mais no gol do fulano do que no gol do ciclano. Isso que eu ia perguntar. Na hora do gol deve sair O público é assim, né? O público é assim, mas eu sempre tive tranquilidade nessa questão. Sobre Copas do Mundo, eu fiz 5. A primeira foi na Itália em 90, tinha 18 para 19 anos de idade, né? Foram 50 dias na Itália. Nossa, que delícia. É um negócio assim de uma experiência incrível, porque você vai entendendo como é que as coisas funcionam, né? Depois fiz 94 nos Estados Unidos, 98 na França, 2002 no Japão e na Coreia e 2006 na Alemanha. Confesso que depois que eu não fiz a Copa, por exemplo, 2010 na África do Sul,
Eu estava na Cabo Friense como gerente de futebol na época, né? Talvez tenha sentido menos um pouquinho por isso. Mas foi um baque, porque eu nem lembrava como é que era ver Copa do Mundo no Brasil. Não tinha referência disso. A última Copa antes de 2010 que eu tinha assistido aqui tinha sido de 86. Eu estava começando no rádio, né? Então não tinha nenhuma recordação de como era. Fez falta aquela coisa da ansiedade de seguir para o estádio, preparar o material, acordar no dia do jogo da seleção, né? E viver todo aquele dia, os jogos geralmente 9 da noite, no horário local, né? E aí você vai vivendo aquela ansiedade do dia, mas vivendo uma Copa do Mundo. Eu confesso que senti um pouquinho de falta. Mas hoje lido bem com isso. E é um momento, assim, fantástico. Eu nunca tinha vivido a experiência de Olimpíada, nunca cobri uma Olimpíada. Mas nessa do ano passado no Rio, a gente foi a alguns jogos, foi acompanhar aquele clima de Parque Olímpico. E são 2 eventos, assim, que quem tiver a oportunidade de ir, vá. Seja como torcedor, seja para viver o clima. Quem é jornalista e pode fazer uma cobertura, tem a chance de fazer uma cobertura, sabe do que eu estou falando. É, assim, um momento mágico. E qual o jogo que você cobriu, assim, que você achou mais emocionante, que fica guardado, assim, na sua mente? Finais de Copa do Mundo, eu tive o privilégio de fazer em 94, em 98 e em 2002. Né? Indiscutível. E das 3, o Brasil ganhou 2, né? 94 e 2002. Mas um jogo que me marcou muito foi aquele jogo Brasil e Holanda, em 94. Aquele jogo que o Bebeto balançou, sim, né? Sim. Que né, o filhinho dele estava, não lembro se era a filha ou o filho tinha acabado de nascer, acho que foi a filha, ele estava balançando ali junto do Romário. Aquele jogo foi muito especial. Um calor no estádio de Dallas, os estádios dos Estados Unidos eram engraçados, porque a gente não tinha cobertura, não, ficava no sol mesmo, né? As posições de imprensa, desde os amistosos que a seleção fez até os jogos da Copa, tirando o estádio de Detroit, que era um estádio coberto, os outros todos eram com sol a pino na cabeça. E era uma loucura, você preparava com um boné, com um jornal, com um chapelão, com um sombreiro. Gostar muito da profissão, né? Eu imaginei, cara, é o momento, né? E aí você imagina. Que vale tudo, né? É aquele momento que vale tudo. E a ansiedade, né? De você ver um jogo difícil daquele. Foi 3-2 Brasil, aquele jogo, foi um jogo pegado, é um dos jogos mais marcantes. E um outro aí que me é mais pela coisa da superação, um jogo em La Paz, na Bolívia. Aliás, foram 2 jogos lá. O primeiro até que eu levei bem, o segundo na Copa América de 97, a gente subiu para La Paz, que fica a 4.000 metros de altitude, né, no dia do jogo. E aí, quando eu abri a transmissão, assim, meio no pique, eu baqueei. Porque o ar é rarefeito, tem um monte... Né, nem era tão pesado. Aliás, nem era pesado naquela época tanto, né? Pesava, tinha um pezinho normal. Hoje nem iria, né? Não iria mesmo a La Paz, porque é pesado, é brabo aquilo. E aí, quando eu abri a transmissão, dei aquele boa tarde, eu senti o mundo girar. Falei que agora, eu tenho 3 horas de transmissão pela frente, com esse ar doido aqui, sentindo o mundo girar. Mas graças a Deus, eu acalmei, tranquilizei, bebi uma aguinha no comercial, que a gente faz ali na abertura, eu respirei e o jogo foi. O Brasil foi campeão, foi muito legal também. Vamos para mais uma homenagem? Dudu, solta aí mais uma homenagem para o Sidney Marinho. Alô, Sidney. A gente está aqui nesse Dia dos Pais para homenagear aí todos os pais. Marquinho, eu, Dudu ainda não é, você. E é isso. A equipe está aqui, tocando a bola. Parabéns para todos nós. Um abraço. Quem conseguiu fazer o Peter falar? Conseguimos! É um milagre. Peter nem para foto posa, não gosta de tirar nem fotografia. Não, mas mais um motivo para você, né? Para a gente ter acertado na escolha do homenageado do dia, né? Nossa, essa equipe que a gente tem aqui é muito legal, né? A gente tem feito com uma equipe enxuta, uma equipe miúda, né, mas gigantesca, né, como o mercado hoje exige. O profissional tem que ser multimídia, tem que se virar nos 30, nos 15, nos 5, se for necessário, para dar conta do recado. E esses meninos são Peter, Eduardo, Marquinho, Renata lá na produção, as pessoas que vêm, como vocês, abrilhantar a programação com seus talentos, as pessoas que ajudam a gente nas transmissões. É muito legal. Eu sou muito chato, eu sou exigente, né? Eu gosto das coisas bem feitas. Eu digo para ele sempre, a gente tem que errar o mínimo possível. Se possível, não errar. Porque a gente sabe que o erro sempre acontece, né? Que o deslize, que a falha, porque envolve muita coisa. É um sistema muito complexo. Mas eu tenho muita alegria de trabalhar com eles, tanto é que a gente trabalha junto há quase 6 anos aqui nesse projeto da TV e graças a Deus, né? A gente tem conseguido levar uma programação
do jeito que o Álvaro pediu, né? Do jeito que o Álvaro recomendou, voltada para a cidade, voltada para a independência, né? Ouvindo todo mundo e fazendo os eventos, e mostrando a cara da TV, fazendo as pessoas se verem na TV. E claro, né? Sem essa turma boa que me deu esse abraço aí, com o Peter falando o nome dele, seria absolutamente impossível fazer. E você vê que é uma equipe unida, né? E o mais legal é que você se sente bem quando você entra na casa. Eu acho que a pessoa que está vindo para dar uma entrevista como uma TV, né? Que é uma TV, a pessoa, ela tem que se sentir bem, se sentir à vontade. Eu acho que essa equipe faz isso, né? O astral é bom, né? O astral é muito gostoso. Eu lembro quando a gente começou com o nosso projeto, né? Que nós viemos aqui no Cisne para dar a entrevista falando do programa. Como que a gente se sentiu bem, né? Eu falei, gente, acho que a gente está realmente na casa certa, no lugar ideal. Eu ouço muito isso no dia a dia, né? As pessoas falando, puxa vida, aqui é um ambiente gostoso, né? Um ambiente de tranquilidade, a gente se sente bem. Que bom que é assim, né? A gente tem tanta dificuldade já no mundo aí fora. E a gente consegue fazer isso, é legal. É ótimo. Olha, agora a gente vai para o comercial e na volta eu já vou lançar uma pergunta aqui no ar para o Sidney responder quando a gente voltar. Ele tem um programa diário. Como ele falou no início do programa, entrevista cerca de 15 entrevistas na semana. Eu queria saber qual foi a maior saia justa que ele passou durante esse programa. Mas agora a gente vai para o comercial e já volta. Daqui a pouquinho a gente está aí. A veterinária Cabo Frio está há mais de 12 anos cuidando do seu animalzinho, sempre inovando para levar melhor conforto aos nossos clientes. Possuímos serviços de consulta, cirurgias, internação, pet shop, banho e tosa, hospedagem, ultrassonografia, laboratório e vacinação. Uma clínica completa para melhor atender seu amiguinho. Veterinária Cabo Frio, a clínica veterinária que conquistou a região. Rua Inglaterra, 43, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 2647-1610. Dia dos Pais Casa do Ouro. Relógios com até 70% de desconto. Cordão em ouro por R$ 10,99. Relógio Oriente por R$ 159. Casa do Ouro, Centro e Shopping Cabo Frio. Voltamos aqui com um programa especial em homenagem ao Dia dos Pais. Nosso entrevistado de hoje, Sidney Marinho. Antes da gente ir para o comercial, eu fiz uma pergunta, deixei no ar e ele já deu uma risada aqui. Tem tantas. Tantas, né? Eu perguntei para ele qual a maior saia justa que ele passou durante esses anos apresentando o programa aqui na Rede Litoral. E aí, qual foi? Tem algumas, né? Graças a Deus, a maioria o público não percebe. Mas eu me livrei de uma, eu escapei de uma. A produção toma conta do convidado, tudo mais. Aí chegaram 3 pessoas, não lembro exatamente o que era o evento, para falar de um evento, para dar a entrevista. E aí a produção faz o checklist lá embaixo, né? De quem tá, quem não tá. E por acaso passou, né? Esse pessoal veio para o estúdio e aí sentou para que eu fosse entrevistar. E eu sempre tomo esse cuidado, né, de checar nome por nome, porque você recebe muita gente, o programa é muito dinâmico, né? Sai de uma entrevista, entre outras, às vezes tem 2 bate-papos diferentes do mesmo bloco. E aí, graças a Deus, eu ia passar uma vergonha, ia pagar um mico do tamanho do Brasil, porque mudaram lá no grupo de organizadores do evento, mudaram as pessoas que vinham para cá. E eu estava com um dos nomes errado. E estava já todo pimpão, né? Decorando. Aquele é fulano, aquele é beltrano, aquele é cicrano. E olhando ali. E por sorte eu dei uma conferida. Esse é o feeling, né? Fulano, Beltrano, não, eu sou não sei o quê. Ainda bem que foi fora do ar, porque com o convidado você fica com a cara no chão. Mas o risco do ao vivo é muito grande. É muito grande. Né? O risco do ao vivo é você tá rigorosamente exposto. Né? Exposto. Pode cair uma luminária dessa aqui na cabeça e pronto, vai viralizar, vai virar meme. E você tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que lidar bem com isso. Você tem que estar preparado para tudo, né? Os imprevistos também, né? Que eles acontecem. Tem que ter sempre o plano B. E se puder ter o plano C e o plano D juntos também já é E já o nosso programa hoje, vários planos, né? É verdade. Então vamos rodar mais um vídeo especial em homenagem ao Dia dos Pais aqui com o Sidney Marinho. Vamos lá?
suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Então, pai, estou aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, que você possa sempre continuar sendo esse maravilhoso pai que você é para mim, para meus irmãos e para tantas pessoas, que Deus possa te dar muitos dias dos pais aí ainda, né, para estar aqui conosco. Eu te amo muito, pai, te amo pra burro e tô sempre com você aqui, pode contar comigo sempre. Abraço. Oi, tio, tô passando aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, para agradecer pelos momentos de conselho, as conversas e todos os momentos que o senhor me proporcionou enquanto nora. Muito obrigada, feliz Dia dos Pais e Deus te abençoe. Oi, pai, eu tô aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais. Te agradecer por tudo que você fez e faz por mim, pela nossa família. Te agradecer por você ser esse pai maravilhoso, esse grande amigo. Muito obrigada por todos os conselhos e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Eu te amo muito, pai, dos pais. Fala aí, sogrão. Vim aqui te desejar pro Dia dos Pais. Que você possa continuar sendo essa pessoa incrível. Valeu. Pai, eu queria te desejar um feliz Dia dos Pais. Sei que eu não tenho palavras para expressar o que você é, o que você representa, o que você é para mim. O Senhor representa muito para mim, o Senhor é muito para mim. E eu queria dizer que nós te amamos muito. Eu queria te desejar um feliz Dia dos Pais, mesmo com poucas palavras. Feliz Dia dos Pais, pai, nós te amamos. Amor, eu tô aqui para te falar o quanto você é importante para nossa família, né? Eu tenho que agradecer a você, porque você é um presente de Deus para nós. Obrigado por ser esse pai amoroso, dedicado, prestativo, carinhoso, zeloso. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque você, meu amor, você é bênção nas nossas vidas. Eu quero pedir a Nossa Senhora da Assunção que te abençoe, te proteja, te cubra de bênçãos. Obrigado por você existir nas nossas vidas. Um super beijo. Eu não vi esse povo gravar nada E aí, disso. Foi pego de surpresa. É gostoso, né? Ver as fotos que vocês fizeram ali, a gente dá uma viajada no tempo e mostra muitas das coisas que eu falei aqui, né? E aí eu vi os filhos, faltou a Tatiana aí, faltou a namorada do Marcelinho, né? A Tati deve estar lá com os afazeres do trabalho. Mas também a gente tem muito carinho por ela, por Vitória, por Vitor. E família, né? Tudo. Quando a gente fala assim, Dia do Pai, né? Eu sei que alguns pais talvez se sintam, o Dia da Mãe tem aquela coisa toda, né? E o Dia do Pai fica um pouquinho mais devagar, mais escondidinho, mas talvez isso seja também um pouquinho culpa nossa. Às vezes o pai, ele está envolvido com tanta coisa no dia a dia, está envolvido com essa loucura que é sustentar ou ajudar a sustentar uma família, a encaminhar filhos junto da esposa, né? E com tantas loucuras do dia a dia, desse mundo tão competitivo, desse mundo tão cruel que a gente vive, que talvez falte um pouquinho de tempo para a gente olhar para dentro da gente primeiro, enquanto pai, e do que a família espera da gente, né? Mas a gente vendo esses depoimentos, pelo menos eu, né, falando por mim, eu vendo esses depoimentos tão bonito, a família, você vê essa conexão que vocês têm, essa coisa, esse amor todo. E para você, o que é ser um pai, um bom exemplo de pai? Engraçado que eu, desde menino, sonhava ser pai.
né? Eu ficava imaginando como é que seriam meus filhos, como é que... Eu imaginava muito isso, né? E aí quando Renata e eu resolvemos caminhar juntos, o Marcelo veio logo, né? O Marcelo, ele 1 ano e pouquinho depois que a gente começou a caminhar junto, o Marcelo nasceu, o Sidney veio logo depois, acho que deviam ter sido gêmeos, e aí uns 3 aninhos depois veio a Larissa. A gente queria ter 5, em verdade, Eita. mas, né? Coragem. A realidade hoje lamentavelmente não permite, né? Não dá mais para minha mãe tem 8 irmãos, são 9 filhos na família. Hoje não dá mais para ser assim, como, né? E ser pai, quando eu vi Marcelo nascer, foi a realização de um sonho, e aí um sonho que se realiza de novo quando vi o Sidney e quando vi a Larissa nascerem, né? Foram assim, eu não tenho nem a menor dúvida de dizer que foram os 3 momentos mais felizes da minha vida, né? E tenho certeza que da vida da Renata também. Ver os 3 nascerem e esse sentimento de você ter a responsabilidade, porque essa é uma responsabilidade dada por Deus, né? De você educar, encaminhar, criar mesmo, e você ter a noção da amplitude dessa responsabilidade, do afago, do afeto, do abraço, do conselho, da bronca respeitosa, do cuidado ao falar as coisas com eles, né? Porque a gente, se falar de um jeito que não tem que falar, cria marcas que são profundas e depois você não consegue tirar. Tem tanta gente hoje deprimida, tanta gente entregue aí a tratamento, porque alguém lá atrás, o pai ou a mãe, pode ter dito: meu filho, você não serve para nada, meu filho, você não consegue fazer isso. E eu tomo o maior cuidado, sempre tomei, né? Mesmo na hora que a gente tem que advertir, que a gente tem que educar com palavra positiva, educar com incentivo, educar com estímulo. Você pode, você vai, você é capaz, você vai chegar, né? Então, eu acho que é tudo. É a maior responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Palavra tem poder, né? Tem. Muito poder. E ainda mais quando vem de um pai. É verdade. Quando vem de uma mãe. Então, né, se a gente pode dividir alguma coisa com os pais nessa semana, nesse Dia dos Pais que está se aproximando, é exatamente isso, né? Assuma, né, de forma abrangente, ampla, corajosa, verdadeira, a missão que Deus te deu de ser pai. Seja pai, né? Seja pai. E eu tenho certeza que esse é o maior presente, essa é a maior recompensa que você vai poder encontrar na tua vida. Olhar para os teus filhos e dizer: caramba, eu estou cumprindo a minha parte. Não que essa missão vai terminar, não. Porque pai é pai. Eu dei o exemplo do meu pai, né? A última vez que eu lido muito mal com enterro, lido muito mal com velório, eu não gosto. Eu não tive, isso me machuca, eu não tive a coragem de ir ao velório do meu pai. Eu fiquei do lado de fora do cemitério, porque aquilo não entrava na minha cabeça, né? Mas a última vez que eu vi meu pai foi no leito de uma UTI onde ele estava, e ele me disse: meu filho, eu tenho tanto medo de morrer, de deixar vocês, mas tenho a consciência que eu cumpri minha missão. E a gente sabe que Deus, ele dá e ele tira também. Sim, né? Não é no nosso tempo. Não é no nosso, é no dele. Mas essa coisa, né, de você ter... por isso que eu digo que é o maior presente, né? Você ouvir: cara, te trouxe até aqui, cumpri a missão, me ajudou pra caramba em tudo e mais alguma coisa sempre na minha vida. Né? E eu acho que eu tenho talvez seja, procure ser esse pai zeloso, amoroso, porque tem um exemplo muito vivo de um pai que foi zeloso, amoroso e abriu mão de muita coisa para cumprir esse papel. E eu também tenho essa disposição de abrir mão do que for necessário para cumprir esse papel. Eu devo isso à memória do meu pai e devo isso aos meus filhos. Eu acho que isso é muito natural, né? É um papel que a gente tem que exercer no dia a dia com amor. É a palavra-chave. Se você pudesse hoje deixar um legado para os seus filhos, qual seria ele? Caramba. Fé. Fé, em primeiro lugar. Amor, respeito, humildade, né? Buscar o caminho, né? Mas nunca parei para pensar nesse aspecto, faz muito tempo. Agora, qual a lembrança mais gostosa que você tem do seu pai? Do meu pai? São tantas. Mas assim, a imagem mais forte que vem é daquela hora que eu falei ainda há pouco para vocês, que ele voltava daquelas viagens de 4 meses, né, e a gente pegava lá uma lanchinha que balançava quando estava ventando, ou no Porto de São Sebastião, ou no Porto de Angra dos Reis, em direção ao navio que ainda não estava atracado, estava fundeado, como se chama, né, no jargão lá da Marinha, e aí aquela escada descia, batendo para lá e para cá, e você olhava para o alto da escada, estava lá, né, ele com aquele sorrisão, coisa e tal,
com aquela saudade que todos nós estávamos de 4 meses e pouco sem. E essa imagem eu tenho, assim, muito viva. E uma outra travessura que eu fiz, essa travessura é ótima, também no navio. Eu sonhei em ser comandante de navio durante um tempinho, mas foi rápido, né? E esse era um dos momentos que eu sonhava em ser comandante de navio. O navio estava na Baía de Guanabara, era um navio enorme, um petroleiro enorme, Felipe Camarão. 337 metros de comprimento, e aí pegou fogo no outro navio. E quando o navio está no porto, eles têm escala de revezamento. Se são 50 tripulantes, ficam 10 tripulantes, os outros 40 estão de folga para estarem com a família. E aí eu estava com meu pai. Quando meu pai tirava esse serviço, minha mãe ia, eu ia, meu irmão, nessa época era bebezinho, também estava lá. E aí eles saíram para fazer esse atendimento ao outro navio que estava pegando fogo, e eu fiquei todo pimpão lá, de marinheiro, posando, subindo, descendo escada, né? E aí eu lembro quando ele voltou olhando para mim, você que está aí? Não tinha mais ninguém, só tinha ficado eu, era eu que estava tomando conta do navio. Outra imagem que eu tenho forte. Eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo que eles estão aqui, os nossos pais estão aqui, porque isso passa tão rápido, né? Eu te agradeço pelo fato de você estar aqui recebendo a nossa homenagem. Fiquei feliz demais. Né? Dia dos Pais, um exemplo de pai, um exemplo de marido que a gente vê por aí. Curta seus filhos, porque passa muito rápido. Larissa era pequenininha, agora já está uma moça namorando. Tem recado do gênero. Até do gênero. E a gente quer te agradecer por isso, por esse momento gostoso que pra gente é muito bom. Você sabe como é que tá, como é estar desse lado, entrevistando, e a gente se emociona também, né? É verdade. A gente se emociona com a história dos outros, a história de sucesso das outras pessoas. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de vocês. Caramba, que honra. Falei isso legal. Quando vocês mandaram o recado. É uma honra mesmo, é uma alegria poder contar um pouquinho das coisas que a gente vive e que, né, do meu programa eu nunca contaria as coisas que eu contei aqui, porque não cabe, né? Mas fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. Essa música que é um sucesso, que é o Trem Bala, fala disso, né? É verdade. Abrace seus pais enquanto estão aqui. Aproveita. Depois, né, fica só a saudade, fica a lembrança, fica o legado, como a Ingrid falou, mas a gente precisa disso, né? Liga lá para o coroa, para a coroa, né? E trata com carinho, com amor, porque um dia eles já carregaram a gente no colo, gente, né? A gente já precisou disso. E a vida, se a gente parar para avaliar, a vida é perfeitinha, né? Vai mostrando que os laços precisam ser mantidos. Obrigado, meninas. Fiquei feliz de estar entre vocês. Né? Entre elas. Sucesso, que bom estar aqui no programa de vocês e que vocês possam, né, continuar mostrando para o povo de Cabo Frio facetas diferentes da sociedade, informações diferentes. Eu sou fã do trabalho que vocês fazem aqui e torço muito para que vocês sigam em frente e cada vez possam mexer, né, com mais pessoas. Obrigado. A alegria está entre elas. A gente que agradece. Bom, infelizmente, né, o papo fluiu tão bem que a gente nem se deu conta de que o horário passou. O nosso programa está chegando ao fim, um programa em homenagem ao Dia dos Pais. Fica aqui meu beijo especial ao meu pai, William. Obrigada por tudo, pelo carinho, pelo amor, pela sua dedicação. Exatamente o que Sidney falou, você deu a sua vida pela gente e eu tenho a consciência disso. E eu quero te agradecer imensamente porque eu sou sua filha do coração e eu me sinto mais do que se tivesse sido filha de sangue mesmo, né? Então eu sou muito grata por você. Quero mandar um beijo também pro meu marido, que é um super pai. Um pai maravilhoso, presente, companheiro. Eu amo muito vocês, que o dia seja muito abençoado, né, Vivi? Isso aí. Eu também quero mandar um abraço especial para o meu pai, Tuzinho, né, que esteve aqui, que também participa da Rede Litoral, dizendo que a gente tem uma conexão muito forte e que espero que a gente continue assim. Eu aprendi muito com você, continuo aprendendo muito com você. E um beijo especial para o Paulinho, Paulinho também pai, avô, e que a gente continue sempre assim, ligadinhos, vivendo esse Dia dos Pais diariamente, não só em agosto, né, no Dia dos Pais, onde é comemorado, mas diariamente. E aproveitem seus pais, porque é tão importante. A gente só dá conta de que ele é importante quando a gente perde, mas aí não dá mais tempo. E para terminar o programa, vamos deixar uma homenagem para todos os pais, né? Ao longo desse programa a gente veio falando e vamos deixar uma homenagem final, né,
né, Ingrid? Isso aí, a gente fica por aqui, mas você assiste agora uma homenagem do programa Entre Elas para alguns pais. E isso se estende a você que está nos assistindo. Obrigada, Sidney. Obrigada. Até o próximo programa. Até semana que vem, se Deus Feliz quiser. Dia dos Pais. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver.